Então, pessoal, boa noite. Vamos dar início com a nossa música e depois vamos fazer a nossa exposição doutrinária de hoje. Deus enviou seu Filho amado para trazer para nós a luz. Ele chegou com humildade, trouxe o amor, semeou a paz, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um lugar de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Fazer mais essa, né? Que nenhuma família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte,
que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Eles vivam do ontem, do hoje, em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham forças de amar sem medida, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Fazer uma prece ou pode usar isso aqui mesmo. Vai. Boa noite a todos. Pedir a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos bons espíritos, nossos anjos da guarda, que sempre nos acompanham. Que recebamos todos aqui hoje essa lição que será proferida pelo nosso palestrante, que os bons espíritos o ajudem a intuir em vossas palavras, que elas adentrem dentro dos nossos corações, para que possamos usar na nossa vida e na nossa escala evolutiva. Que traga também bons frutos para nós trazermos para toda a nossa família, para os nossos amigos, para as pessoas que estão envolvidas conosco em nosso trabalho, as pessoas que nós nos encontramos, que sempre, e não é por acaso, sempre tentamos usar o nosso olhar no sentido de
irmãos, que todos somos filhos de um Pai, do mesmo Pai. Que Deus sempre esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então hoje nós vamos falar da mensagem 92 do livro Vinha de Luz. Esse livro que é uma psicografia do nosso querido Chico Xavier, é de autoria do benfeitor espiritual Emmanuel. E hoje vamos falar sobre o objetivo da fé. Então nós vamos fazer essa reflexão juntos, né? Foi retirado aí um trecho do Evangelho, né, de 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Aí Emmanuel já vai ajudar a gente a compreender essa passagem aí do Evangelho. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Seria em nossas vidas? Então esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. Crente aqui no sentido assim, de pessoa que acredita, né, na existência de Deus, que acredita na vida futura, que crê, né? Então, essa é a pergunta que nós devemos fazer. Qual a finalidade do esforço religioso em nossas vidas? Em especial nós, né, que frequentamos um templo religioso, uma escola religiosa. São várias escolas religiosas, em especial as escolas cristãs, mas a doutrina espírita está inserida entre as escolas cristãs, que a gente tem como cristianismo redivivo, o Consolador prometido. Então, qual a finalidade desse nosso esforço, né, da nossa frequência aqui na casa espírita, no nosso templo religioso? E essa é uma pergunta que a gente deveria estar formulando para nós mesmos. Que sentido tem isso, né? Deixar nossos lares, o conforto doméstico, né, de cada um de nós, nosso seio familiar. Às vezes saímos um pouco até assim na carreirinha do dia a dia, né, mas a gente se esforça para estar aqui. Então vamos continuar lendo, né? O que o Emmanuel vai dizer sobre isso, né? Ajudar a gente a entender essa passagem. Então o trabalho de autoconhecimento, de autoesclarecimento, abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega um homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se
quer dizer, comer, né, nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, quer dizer, a procriação, né, perpetuação da espécie, são características dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui a realização mais profunda, é a salvação. Eu lembrei dos estudos que a gente tem feito aqui, né? A gente fala, a salvação na visão espírita é diferente das demais escolas religiosas, cristãs em especial, né? Por isso que está entre aspas aqui, né? Emmanuel colocou entre aspas. Aqui se reporta a boa nova por excelência, quer dizer, o Evangelho, né? E como Deus não nos criou para a perdição, salvar segundo o Evangelho significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Então aqui respondeu claramente, né? O que é salvação? Segundo o Evangelho, principalmente o Evangelho de Jesus, depois que a gente conhece a doutrina espírita, que veio nos ajudar a compreender os ensinamentos de Jesus. Lembrando que Jesus é a porta, a doutrina espírita é a chave para o entendimento, para abrir essa porta e a gente entender melhor. Então, o que significa salvação na visão espírita? Elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Porque espíritos, todos nós somos espíritos. Estamos temporariamente encarnados, mas essencialmente todos nós somos espíritos. Então, quando a gente coloca em prática a nossa fé, nós estamos aí buscando exatamente essa parte aqui, né, que é o estudo do conhecimento, que traz para nós essa possibilidade de a gente elevar, purificar e sublimar nós, espíritos, que ainda estamos num grau bastante atrasado ainda no patamar evolutivo. Então aí está a grande finalidade da fé. Mas por falar em fé, nós temos que lembrar que existe dois tipos de fé: a fé humana e a fé divina. Então aqui no caso especificamente, nós estamos falando da fé divina, ter fé em Deus, acreditar em Deus, muito mais do que isso, ter a certeza na existência de Deus, na espiritualidade, porque Deus é espírito e nós também somos espíritos, estamos nesse processo de evolução. Então é a gente lembrar que a nossa fé divina, ela faz essa grande diferença, a gente buscar esse esclarecimento, o conhecimento sobre nós mesmos, que vai ajudar, intensificar a iluminação de nós espíritos para a vida eterna, que é a vida que vai para sempre. Então, mas para por que eu estou fazendo aqui no Gerluz, frequentando aqui, estudando, né, nosso esforço cada dia, as outras escolas religiosas também? Nós estamos exatamente procurando aquilo que vai ficar para sempre conosco, que a gente não perderá. Como o próprio Jesus disse: não acumulais tesouro na terra, acumulai tesouros no céu. O que é esse tesouro no céu, né? Está na forma simbólica. São tesouros espirituais, conhecimentos espirituais que nós vamos levar para sempre. Que todos nós somos imortais, espíritos, centelhas divinas. Agora, nós somos imortais, vamos viver para sempre. Uma vez que fomos criados, vamos viver para sempre. Então, veja a importância
da prática da nossa fé, do conhecimento, de buscar Deus, de buscar a nossa própria espiritualização. Isso é importantíssimo. Esse é o verdadeiro tesouro que nós devemos buscar. Quando a gente faz reuniões de estudo aqui na quarta-feira, né, como é importante as nossas reuniões de estudo, de buscar conhecimento. A nossa casa aqui tem o nome, né? Grupo Espírita Raio de Luz, com a abreviação de GERLUZ. Quer dizer, é uma fonte de luz que a gente tem aqui à disposição para a gente buscar, estudar, a gente procurar essa sublimação, purificar através do estudo e depois da prática, da vivência. Porque, em primeiro lugar, vem a teoria, mas a teoria é importantíssima. Só que depois, né, a gente vai aos poucos buscando a vivência do Evangelho, é que vai solidificar os nossos conhecimentos, nós estamos adquirindo na teoria. Podemos dar um exemplo. Um médico, por exemplo, ele não vai exercer a profissão e nem realizar nenhuma cirurgia, por mais simples que seja, sem antes estudar a teoria. Então, o médico passa vários anos estudando teoria, para depois ele começar a ir para a prática. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas fica só estudando lá no GERLUZ, só teoria. Mas a teoria tem que vir. Nós temos que conhecer, ter o conhecimento da doutrina, de forma aprofundada, o máximo que a gente conseguir no entendimento. Que aí depois, para a prática, aí é uma outra etapa, mas nós vamos já ter dentro de nós os parâmetros a serem seguidos, que a teoria deu o direcionamento. Então a teoria é para isso, para dar os parâmetros para a gente compreender melhor e exercer na prática. Quando fala aqui, não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. Então, precisamos ter esse esforço. Sem esforço, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não evolui. Então, esse esforço do entendimento da doutrina de Jesus, aclareada pela doutrina espírita, que é o Consolador prometido pelo nosso próprio Mestre, e a gente vai nesse esforço, né, adquirindo essa evolução, mas sempre lembrando que não existe vitória sem luta, sem trabalho, sem dedicação, sem esforço. Quando fala das sombras aqui, a sombra é exatamente o contrário do quê? Da luz. Então o conhecimento, ele representa luz. Como que a gente dissipa uma sombra, uma escuridão, as trevas? É com a luz. Então por isso que a gente sempre bate naquela tecla, né? A gente não resolve violência com violência. Que a violência, na verdade, ela representa a ignorância, as trevas. E quando a luz chega, a treva se dissipa. Então, automaticamente. Então, a gente não precisa bater de frente com as trevas. É só levar a luz. Levou a luz, clareou o caminho, automaticamente as trevas se dissipam. Então, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos e localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, a fé é a asa libertadora a conduzir para cima. Então a fé ela é para nos elevar. Quando fala dessa asa libertadora, nós lembramos daquela frase de Jesus também: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como que conhece a verdade? Através do estudo, do conhecimento. Tem que adquirir o conhecimento para ter essa verdade.
dentro de nós. Uma vez conhecedor dessa verdade, é como se nós adquirisse asas para a gente se libertar, alçar voos maiores, cada vez maiores, através do conhecimento da verdade que liberta. Que verdade nós estamos falando? Estou falando da doutrina de Jesus, né? E da doutrina espírita, que veio ajudar a gente a compreender os ensinamentos de Jesus. Então aqui a mensagem que nós temos para hoje é essa, mas nós vamos fazer mais algumas reflexões sobre a questão da fé em si, né? Então, mais uma vez, né, frisando a questão da salvação, na visão espírita, que significa a sublimação, elevação, né, do espírito. Isso que é salvar, não é a gente, depois dessa vida agora, a gente ir para o céu, ser salvo e ir para o céu, ou não ser salvo e ir para o inferno, e padecer lá no inferno para sempre. A doutrina espírita nos dá uma luz nesse sentido. Então a gente elimina de dentro de nós a questão do medo e da culpa. Nós não precisamos ter medo, que a fé na doutrina espírita, nós passamos a desenvolver essa fé de forma raciocinada. O que é a fé raciocinada? Ela tem bases racionais, lógicas. Porque o pilar central da doutrina espírita é a reencarnação. Quantas vezes forem necessárias para o processo evolutivo de todos nós espíritos. Representa a pluralidade das existências físicas no corpo carnal, aqui em nosso planeta Terra, onde nós estamos. O espírito pode reencarnar em outros planetas também, utilizando de outros instrumentos físicos para se manifestar nesses outros orbes. Nós temos o perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo. Cada planeta tem uma energia diferenciada e o perispírito é composto dessa energia. Então, nós vamos habitando aí as várias moradas da casa do Pai. Então, quando a gente estuda, que nós adquirimos essa fé raciocinada, que tem uma frase, né, que o codificador da doutrina espírita disse muito bem, é uma frase forte, né, que diz assim: fé inabalável somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas. Essa é a fé inabalável, porque ela tem suas bases na ciência, na razão, naquilo que é lógico. Então, estudando doutrina espírita na sua parte teórica, que a doutrina espírita ela é ciência, ela é filosofia e é de consequências religiosas que nos leva a ter a essa fé inabalável, que a gente adquire com o tempo, com o estudo, com a vivência, principalmente no aspecto da própria espiritualização de cada um de nós. Nós temos que desenvolver. O que a humanidade mais carece hoje? A humanidade carece de espiritualidade, de espiritualização. Jesus afirmou isso também: não só de pão vive o homem, de pão material. Por que está acontecendo tantos processos depressivos no mundo? Uma das doenças que mais mata atualmente no mundo é a depressão, que leva ao suicídio, muitas vezes. O que é a depressão? É a doença da alma. É quando nós espíritos, em especial nós encarnados, perdemos a motivação de viver. Não sabemos por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual a finalidade dessa vida. E a doutrina espírita tem
as respostas. Nós não estamos aqui por um acaso, nós estamos aqui porque necessitamos estar aqui. Nós não estamos no lugar errado, nós estamos na melhor família, na melhor cidade, no melhor lugar que poderíamos estar, que foi providenciado por Deus, o que chamamos de providência divina. Então ninguém está no lugar errado, todos nós estamos no lugar certo, no momento certo. E quando a gente conhece a espiritualidade, a nossa essência de ser espiritual, de ser imortal, aí a gente vai adquirindo essa sublimação, né, através da nossa prática, da nossa fé, e a gente vai fortalecendo cada vez mais como ser espiritual, até mesmo para encarar os desafios aqui no mundo, nesse mundo nosso aqui, que ainda é de provas e expiações, em transição para um planeta de regeneração. Então isso que está acontecendo hoje, essas guerras, esses conflitos aí pelo mundo afora, isso aí tudo faz parte desse momento de transição. Então a humanidade está passando por um processo de expurgo, que significa desencarne de muitas pessoas, em grande quantidade de pessoas, terremotos, muitas coisas complicadas vão estar acontecendo nesse momento de transição. Grande parte dos espíritos que estão desencarnando dessas tragédias não vão mais reencarnar aqui na Terra. Já está sendo realizado o que nós chamamos de separação do joio e do trigo. Mas o importante, a gente nunca perder a nossa fé, a gente desenvolver essa fé inabalável, que nosso codificador Allan Kardec bem disse, essa fé que encara a razão e não se abala, porque ela tem bases sólidas na ciência, principalmente na ciência, na filosofia, né, e nos dá essa religiosidade autêntica, porque a gente sabe que nós vamos sempre colher o que nós estamos semeando. Nós vamos trocar o sentimento de culpa por responsabilidade. Nós não vamos ser mais culpados, ficar se autocondenando com sentimento de culpa ou com medo. Não, nós somos responsáveis. Espiritualmente, todos nós vamos responder. Se não responder nessa existência, não tenhamos dúvida, a vida prossegue, a vida futura nos aguarda. Então nós vamos trocar sentimento de medo e de culpa por responsabilidade e fortalecer a nossa fé cada vez mais. Vamos fechar nossos olhos esse instante para a nossa prece final, com muita gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Possamos nesse momento, Senhor, imaginar todo o nosso planeta, todas as nações, mas em especial os nossos irmãos que estão nesses locais de conflitos, de guerra, onde a paz ali, naquelas localidades, está momentaneamente prejudicada, mas que tenhamos, Senhor, essa certeza de que o bem sempre vencerá. Que todos nós, espíritos, criados à imagem e semelhança de Deus, em espírito, com todo o potencial evolutivo, todos nós um dia seremos espíritos evoluídos, espíritos puros, mas que temos o livre-arbítrio, temos a possibilidade das escolhas. Podemos escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, mas nós sabemos que o certo e o bem será sempre vencedor. Que sejamos, Senhor, firmes na nossa fé, comprometidos
com estudo e prática do Evangelho, da Boa Nova, que o nosso Mestre Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Mas que nós, espíritos, em processo de crescimento, de evolução, ainda estamos no esforço de aprender, mas que tenhamos forças, Senhor, e o amparo necessário para nos tornarmos melhores. Vamos pedir pelos dirigentes de nações pelo mundo, mas em especial, mais uma vez, por esses gestores dessas nações que estão em conflito nesse momento, que eles possam ser tocados pela mão de Deus, pela mão de Jesus, pelas forças do bem, para que a paz possa ser restabelecida o mais breve possível, mas sempre reconhecendo que a vontade de Deus, nosso Pai, está sempre acima da nossa vontade. Mas nós rogamos, Senhor, misericórdia a todos nós, espíritos ainda tão imperfeitos aqui na face da terra. Pedimos também para os irmãos da dimensão espiritual da terra, em especial por esses irmãos que estão desencarnando em grande quantidade, que eles sejam socorridos, em especial esses irmãos que estão desencarnando nessas batalhas, nessas guerras, né, que ainda acontecem em nosso planeta, em nossa casa terrestre. Obrigado, Senhor, que estejamos sempre em vossa companhia, Senhor, seguindo os seus passos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer mais 2 músicas, né, para a gente finalizar por hoje. Essa aqui. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, a coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz do mundo começa em mim. Eu tenho amor, com certeza sou feliz. Eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, paz pela paz,
paz pela paz, coragem de mudar, paz pela paz, um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Fazer aqui, ó. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. Vou mudar o tom aqui, vou lá. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. O amor está presente nos cuidados da boa mãe e nos passos de um bom pai. Compreende e sabe esperar. O amor está presente nos corações dos amigos. Feliz é quem sabe amar, sempre juntos a caminhar. O amor está presente no sol sempre a brilhar, nas forças da natureza, no brilho de um lindo luar. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. A força maior do universo é o amor, é o amor. A força maior do universo é o amor, essência de Deus Criador. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Vamos para o nosso passe, nosso encontro com Jesus, onde recebemos boas energias, a fluidificação da nossa água. E vamos despedindo o pessoal que está acompanhando pela internet. Nosso muito obrigado por ter nos acompanhado até o momento. E até o nosso próximo encontro espiritual. Que assim seja.